Pessoal, muito prazer estar aqui. Meu nome é Diogo. Eu sou pastor desde 2015, junto com o Luizinho, a gente se formou junto. Não é a primeira vez que eu venho aqui na igreja da Encruzilhada. Ano passado eu vim para um congresso de jovens, se eu não me engano, foi uma reunião de jovens na sexta-feira. E também preguei à noite, no culto, domingo à noite, no dia do diácono. Valeu, colega. No dia do diácono, o pastor Petrônio me chamou e eu pude pregar aqui. E é um prazer estar com vocês. E quero dizer também que gostei muito do tema do congresso desse ano. Muito bom, o tema Inconformados. E é um tema fantástico, porque todos nós somos inconformados, por um lado, e todos nós somos conformados, por outro lado. Ninguém é inconformado em tudo e ninguém é conformado com tudo. Esse tema, ele tem como raiz a questão forma, né? Inconformado ou conformado tem como um tema, a raiz da palavra, é um substantivo, né? Não, eu nem sei o que é mais, já faz muito tempo que eu estudei isso, mas o tema é forma. E a palavra de Deus fala muito claramente sobre isso. Se o congresso tem um versículo tema, tem um congresso, qual é o tema? Tiago 4:4. Eu pensei que ia ser Romanos 12, versículo 2. Abra aí, por favor, Romanos 12, versículo 2. Ainda bem, pelo menos deixa para outro pastor pregar em cima de Tiago 4:4, tá certo? Porque aí a gente não prega igual todos os dias. Abra, por favor, aí Romanos 12, versículo... Vamos ler o versículo 1 e 2. Ok? Romanos, depois de Atos, antes de Coríntios, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por esse congresso de adolescentes. Obrigado por eu poder participar do 13º Congresso Adolescente. Congresso que tem um alcance muito grande, porque pela internet o Senhor pode alcançar o mundo inteiro, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Teu Espírito Santo me use para o louvor da Tua glória, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos mostrar como nós devemos ser, qual é a forma que nós devemos ter. Em nome de Jesus nós te oramos, ó Pai. Amém. Esse texto, irmãos, quer que você leia aí. Olhe para ler o versículo 2. Quantas vezes a raiz forma está aparecendo nesse versículo? Quantas vezes? Versículo 2, tá? A dica aí. Duas vezes. Quais são as palavras? Conformeis, transformai-vos. Veja, conforma, né, não tenha a mesma forma deste século, mas danou-se. Aqui é muita energia, muita unção, viu? Pensa no poder, né? Mas transformai-vos. Tem outro texto, tem outra tradução, que é a tradução Nova Almeida atualizada, que eu gosto muito, que é parecida com a revista atualizada, sem que ela é mais recente, é de 2017, que diz o seguinte, deixa eu achar o texto aqui, para a gente ler na outra versão, que diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então muda um pouquinho, mas dá um entendimento um pouco melhor. Assim, não viva
conforme padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Só existe uma forma para você não viver conforme o padrão que este mundo impõe para mim e para você. Só existe uma forma, que é sendo transformado. E Deus transforme a nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada por Deus. Somente assim podemos não viver conforme a forma que o mundo dá. Veja, como eu falei no início, todos nós seguimos formatos. A gente não tem como ser a mesma pessoa em todos os lugares, todo o tempo. Por exemplo, hoje é um congresso de adolescente. Você acha legal se eu tivesse vindo aqui de paletó e gravata? Tem a ver? Sinceramente, não. Então, eu não vim de paletó e gravata. Eu vim bem mais informal. Agora, se fosse um culto solene do presbitério, no qual fosse o pregador, você acha que eu poderia estar de camiseta ou seria melhor de paletó e gravata? Melhor paletó e gravata. Cada momento tem uma forma de você se vestir. Cada momento tem uma forma de você agir e você pode mudar. Você não precisa ser igual, estar no mesmo formatinho todo o tempo. Se você vai visitar a casa do pai da sua namorada pela primeira vez, você vai todo largadão, de bermuda, todo de chinelo, assim, na maior boa. E aí, coroa? Ou você vai mais arrumadinho, mais ajustadinho, mais quietinho, né? Mais respeitador. Você vai mais respeitador, você precisa, meu irmão. Senão você está fora logo de primeira. Então você precisa, então, se enquadrar em determinadas situações. Você não pode ser, entre aspas, entendo, a mesma pessoa em todos os lugares, em todo o tempo. Nós precisamos nos enquadrar de acordo com o meio que nós estamos. Se você está na sua casa assistindo um culto, é mais fácil você se levantar e beber água, voltar, não é? Você pode assistir o culto de bermuda, você pode, né, ficar sem camisa, não tem problema nenhum na sua casa. Mas se você está na igreja, você precisa tomar um formato, é diferente. Então, a forma depende de quem nós estamos convivendo, do local onde nós estamos, do objetivo. Então, tudo pode variar. Mas, quanto à palavra de Deus, quanto à vida cristã, nós precisamos ser o mais uniformes possível. Nós não podemos viver conforme, na forma do mundo. Mas, pastor, que forma é isso? Que forma é essa que o mundo apresenta? Aí eu vou procurar, então, com vocês outro texto, que vai nos ajudar a mostrar como é o formato que o mundo impõe para a gente. Abra, então, por favor, na sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Eu vou ler também, novamente, na versão revista atualizada, e vou também abrir outra versão que vai também nos dar um entendimento um pouquinho melhor, um pouquinho mais amplo do assunto. 1 João, primeira epístola de João, não é o Evangelho de João, tá certo? Não confunda. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15 ao 17. Ok? Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que existem dois tipos de pessoa. Só existem dois tipos de pessoas no mundo inteiro. Ou você está num grupo, ou você está no outro grupo. Ou você está no grupo que ama o mundo e ama o padrão do mundo, ou você está no grupo que ama a Deus. Não tem meio termo, não tem coluna do meio, não tem empate técnico, não tem em cima do muro. Ou você está no grupo que ama a Deus, ou você está no grupo que ama o mundo. Não ameis o que há no mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, o que é esse tudo que há no mundo? Qual é a forma que o mundo impõe para mim e para você? São basicamente três coisas. Está aqui os 3 pontos presbiterianos. A concupiscência,
da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aqui diz assim: não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Pastor, que danado é isso de concupiscência? Vamos ver na versão Nova Almeida atualizada. Eu vou ler para vocês nessa outra versão, para que a gente consiga ter uma ideia melhor desse assunto. Que diz assim, veja a NAA, diz assim: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A forma que o mundo quer colocar para você, a forma que o mundo quer colocar para mim. Primeira coisa, são os desejos da carne. Que nós nos entreguemos aos desejos que a nossa carne sente. Veja, irmão, todos nós temos desejos. Todos nós. Todos nós temos desejos sexuais. E isso é ruim? Não! Isso é bom. Isso é maravilhoso. Deus fez assim. Deus fez de uma forma maravilhosa e linda e pura. E Adão precisava ter desejo por Eva. E Eva precisava ter desejo por Adão. Isso quem colocou foi o Senhor. Isso é divino. Isso é maravilhoso. Porém, com o pecado no mundo, os desejos da carne, eles afloraram mais do que deveriam em nosso coração. E nós desejamos, então, poderosamente, tudo que a nossa carne quer, nós vamos lá e praticamos. O mundo vem trazer para a gente que é normal e é certo que a gente, antes de casar, a gente faça o test drive. Tem que testar primeiro. E se você chegar na sua escola e dizer que você é virgem e que você quer se casar virgem, o que é que as pessoas que representam então o mundo vão dizer para você? É louco. Oxe, tá doido, é? Tu é de que mundo, hein? Pirasse. Virgem. Eita, ó, a primeira coisa que vão fazer é rir da sua cara. Vão lhe chamar de um monte de coisas. Vão dizer que você é doido, que você é doida, que isso é coisa do passado, que nem a minha avó casou virgem, e vai falar, e vão falar, e vão falar. Irmãos, o desejo da carne, o mundo empurra para a gente. O mundo aflora esse desejo. Esse desejo já existe dentro de nós. Não precisamos nem que o Satanás, não precisamos nem do mundo para que isso aflore dentro de nós. Isso é natural. Porém, a palavra de Deus diz que aqueles que vivem conforme os desejos da própria carne, vivendo uma vida de luxúria e prostituição, estão andando conforme o padrão mundano, conforme a forma que o mundo quer que você ande, que você se prostitua, que você tenha vários parceiros, vários namorados, várias namoradas. Se você for menino, você pode ter meninos como namorados, não tem problema nenhum. Se você for menina, você pode ter várias meninas como namoradas, não tem problema nenhum. Essa é a forma que o mundo está colocando para você. E se você não tiver cuidado, você vai se conformar com o padrão mundano dos desejos da carne. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser inconformados. Nós não podemos nos conformar. Temos que ser inconformados e temos que bater contra isso, lutar contra isso. E não temos medo de falar que isso é pecado. Tanto a prostituição, homem e mulher, o sexo antes do casamento, quanto homem com homem, mulher com mulher. É pecado, a palavra de Deus nos fala explicitamente. Não podemos tomar esse formato. E o mundo quer colocar aos pouquinhos. Eu me lembro, eu não lembro qual foi o ano, mas eu me lembro da primeira novela, era Torre de Babel, em que haveria o beijo gay. Oh, foi incrível. Todo mundo ficou assim impressionado, pessoas ficaram inconformadas, que isso é um absurdo, como é que pode? Um beijo gay, uma novela, pá. E todo mundo, então, mas todo mundo ficou inconformado, mas queria ver. Foi muito engraçado. Então, parou para assistir aquela cena
do primeiro beijo gay. Isso foi, eu não lembro, 99, 2000, né? Mais ou menos por aí. Você acha que muitos não tinham nem nascido, mas ali foi assim, um maior estardalhaço. Hoje em dia, um beijo gay é a coisa mais comum do mundo. Eu digo comum, eu não estou dizendo normal. Comum é algo que se repete comumente, mas não é porque é comum que é normal. Então é diferente. E agora a gente assiste vídeos, filmes, novelas, e esses beijos acontecem. E sabe o que é que acontece com a gente? A gente nem liga mais. A gente se conformou. A gente acha que isso é normal, que isso é comum e que é assim mesmo e não tem o que fazer. E a gente tem que aceitar, porque esse é o novo mundo que está colocando para a gente. E você então está se conformando com o mundo. Conformando. Então, a primeira coisa são os desejos da carne. A forma do mundo sendo colocada para você. Se libere, curta, aproveite. Esse é o padrão do mundo. E Deus diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este século. Precisamos ser inconformados. Sair dessa forma. Precisamos sair dessa forma. Segunda coisa, são os desejos dos olhos. É primo irmão, digamos que é irmão gêmeo, siamês do desejo da carne. Desejo dos olhos, desejo da carne. São muito parecidos, muito perto. Sem que tenha a ver com o que a gente olha, com o que a gente deseja. Tem a ver, sim, com os desejos sexuais que nascem por aquilo que a gente vê. Tem uma música que diz assim: cuidado, olhinho no que vê. Cuidado no que você está vendo. O que é que você está assistindo no YouTube? O que é que você está assistindo no Netflix? O que é que você está assistindo quando ninguém está vendo, sozinho na sua casa? O que é que você está vendo? Seus olhos estão captando o quê? Seus olhos estão captando e atiçando os desejos da carne. Lembra? Cobiça dos olhos e a cobiça da carne são irmãos gêmeos, ou quiçá irmãos siameses, grudados. Eles praticamente vêm no mesmo combo, né? No mesmo combo. Você vai quando comprar um combo, batata frita, hambúrguer, refrigerante, é um combo. Cobiça dos olhos, cobiça da carne é o mesmo combo. A gente é atraído pelo que vê, principalmente os homens. Nós, homens, somos terríveis nisso. E as mulheres são mais terríveis, porque sabem disso e se aproveitam disso e mostram tudo que tem, tudo que tem de bonito. Mostram para que nós, homens, olhemos e sejamos, então, atraídos. Então, nós, então, atraídos pelo desejo, começa com os olhos, damos vazão à nossa carne também. Pecamos e caímos e fraquejamos, nos afastamos de Deus e nos aproximamos cada vez mais do mundo, da forma que o mundo quer impor para mim, quer impor para você. Podemos então dizer que precisamos fugir dessa concupiscência dos olhos. Essa concupiscência, Eva caiu nela. A Bíblia diz que quando ela pegou a maçã, desculpa, não é maçã, quando ela pegou o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela olhou aquele fruto, ela disse que o fruto era atraente aos olhos. Tudo que a gente vê, que nos atrai, que cria uma cobiça no nosso coração. Pode ser questão sexual? Claro, mas pode não ser questão sexual. Pode ser aquele celular que você, toda vez que vê, você deseja. Você nem precisa de um celular novo, mas você viu, você quer. Um tablet, um carro, aquela camisa do time. Você tem 50 camisas do Náutico, mas você quer a 51ª, né? Você quer, tudo que você vê, você deseja. Você não precisa, mas aquele desejo vem no seu coração. Aquela cobiça, é uma cobiça pecaminosa de algo que você não precisa, mas você simplesmente quer e faz tudo para obter, porque os seus olhos estão cobiçando. Então, cobiça dos olhos, o mundo impõe isso, é um padrão que o mundo coloca. Você precisa trocar de celular, se brincar cada 6 meses, você precisa ter você precisa ter o melhor carro, a melhor roupa, o melhor tablet, você tem que ter sempre, e os olhos cativam a gente e faz com que a gente queira e deseje. Esse é o padrão do mundo.
Você está em que padrão? Você tem vivido assim? Vá se enquadrando. Onde você está? Faça uma autoanálise. Tudo que você vê, você deseja, concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. E o terceiro, então, o terceiro ponto, a soberba da vida, que tem uma versão muito legal, a versão NVT, que é uma versão mais moderninha, digamos assim, que para esse versículo ficou legal, deu para entender bem, que diz assim, o versículo 16 assim, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, em vez de concupiscência da carne, ele diz, desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos. E o terceiro, soberba da vida, ele traduz assim, orgulho de nossas realizações e bens. Orgulho de nossas realizações e bens. Mas, pastor, qual o problema de você ter um orgulho, de você conseguir ter lutado e construir uma casa, né? Você poder ter alcançado seus objetivos, suas metas, isso não tem problema nenhum. Mas quando você tem tanto orgulho daquilo que você é, que você é não, daquilo que você tem, que você acaba, então, sendo arrogante, tratando as pessoas de forma a rebaixá-las, se achando superior. Por que nasce o bullying? Por que as pessoas praticam tanto bullying? Porque elas se acham melhores do que as outras. Ou então não, elas se acham piores, e para poder humilhar a outra, para então ela crescer em cima da outra, ela então pratica o bullying. Ela quer ser maior. Ele então começa a agir de uma forma que se acha. Tem que ter a melhor marca de roupa, tem que ter os melhor corte de cabelo, a moda, você tem que estar naquele padrão de beleza, aquele padrão de ter as coisas, a soberba da vida, o orgulho, que faz com que você se sinta maior do que Deus, e você humilhe quem está do seu lado, e você anda dentro com pessoas que têm esse padrão, e você não aceita ninguém que não tem esse padrão. Uma pessoa mais humilde, mais pobre financeiramente, essa aí não é do seu grupo. Esse você humilha, esse você deixa do lado, a soberba da vida, a arrogância. O padrão do mundo é esse. Você precisa ter a sua panela, você precisa ter o seu grupinho. E adolescente gosta muito de grupo, e veja, não é ruim, é até natural. É natural a gente querer ser bem aceito. É natural a gente querer ter um grupo de pessoas com que a gente possa ter a nossa turma, fazer amizades, ter com quem conversar, chegar na igreja, poder identificar a galera e se sentir bem. Isso é massa, não tem problema nisso. O problema é quando isso vira um ídolo para você. E isso se torna, então, seu orgulho. E você não deixa que ninguém entre. Você humilha os outros. Você se fecha naquele grupo e não permite que outras pessoas também possam ser alcançadas e possam também entrar. Aí é onde mora o perigo, a soberba da vida, no qual você escanteia os outros e vive para você, se orgulhando do que você tem e escanteia os outros. Basta o seu grupinho e ali está suficiente. O Evangelho de Cristo não é assim. Essa não é a forma de Cristo. Essa é a forma do mundo. Você tem se enquadrado nessa forma, da cobiça da carne, da cobiça dos olhos, da soberba da vida? A Bíblia diz, então, que quem assim é, vai passar. Porque diz assim que, e este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Se você não quer se conformar com este mundo, se você quer ser um inconformado, você precisa então tomar uma outra forma, a forma de Cristo, a forma de Deus, a forma que agrada a Deus. Paulo fala isso. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele não tinha vergonha de dizer que eu imito a Cristo. Todos nós precisamos estar na mesma forma, irmãos. Iguaizinho, sim. Em que sentido? Em termos da santidade de Cristo, do amor de Cristo. Temos que viver no mesmo padrão de santidade. E nós cantamos isso. Nós temos que andar
nos passos de Cristo. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, os passos de Jesus, o padrão de Jesus, o caminho de Cristo tem que ser o meu e o seu caminho. O caminho de Cristo, o cálice de Cristo, foi morte. Ele morreu pelos nossos pecados. E Ele nos chama para carregar a nossa cruz e morrer para nós mesmos, morrer para as nossas cobiças, morrer para o mundo e viver o caminho do Senhor Jesus Cristo. Paulo entendeu isso. E lá em Filipenses, capítulo 3, para a gente terminar, Filipenses 3, versículo 17, diz assim: irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Veja, é um modelo único. Paulo disse, olha, sede meus imitadores, olhe para mim. Você está me vendo? Paulo diz assim, olha, está me vendo? Como eu ajo, o que é que eu falo, como eu faço, como eu morri para mim, olhe para mim, faça igual. E ele diz assim, não faça somente igual a mim. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Era um grupo de pessoas que amavam a Cristo e que tinham morrido para as coisas do mundo, para a forma do mundo, e tinham aderido a uma nova forma, a forma de Cristo, a imitação de Cristo. Versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, aqui está dizendo, e aí o vídeo era muito massa por isso, que está dizendo que entre nós quem? A igreja de Cristo, entre nós, há muitos que são inimigos da cruz de Cristo, que tem uma forma, uma casca de crente, mas que no coração está o mundo, os desejos e sendo borbulhando em seu coração. A casquinha externa é um evangélico, é um cristão, mas lá dentro, e quando ele sai daqui, ele vive uma vida completamente diferente da forma que ele age aqui. Aí sim é ruim você variar. Eu falei no início que nós podemos sim variar, porque tem situações, tem ambientes que pedem um comportamento, tem outro ambiente que você pode ser mais despojado, mais alegre, mas tem ambientes que requer respeito, que requer uma situação mais séria. Precisamos saber a diferença, não podemos nos comportar igual em todos os momentos. Mas aqui o que está dizendo é que tinha gente que estava na igreja que era um cordeirinho, mas quando saía, era um lobo. Aqui não. A Bíblia está dizendo que esses são inimigos da cruz de Cristo. E o versículo 19 diz assim, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Cristo que só se preocupa com as coisas terrenas, os desejos da carne, as coisas do mundo. Mas aí Paulo faz então um contraponto. Estes só pensam nas coisas da terra, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Mas nós, aí assim, pois a nossa pátria não é essa. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, novamente, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação. Por que o nosso corpo é corpo de humilhação? Porque o nosso corpo, irmãos, ainda está fadado aos desejos, às concupiscências, e nós ainda fraquejamos, e nós ainda caímos. Sim, nós caímos, nós fracassamos. A carreira cristã
não é feita somente de vitórias e de uma vida constante em todo o tempo. Não, muitas vezes nós fraquejamos também. Mas a carreira cristã, irmãos, para chegar lá, na glória eterna, na cidade celestial, é como uma maratona. Uma maratona. A maratona não é a velocidade total, é constante. Você oscila, mas você continua. Você pode tropeçar na maratona, e ainda tem chance de levantar e continuar correndo. É diferente de um tiro de 100 metros. Um tiro de 100 metros, se você cair, já era, já acabou. A vida cristã é uma maratona. E você vai fraquejar. Você vai cair. As concupiscências da sua carne vão dar vazão. Você vai dar vazão. Você vai fraquejar. Mas levante-se. Você não é segundo o padrão deste mundo. Você adotou um novo padrão. O padrão de Cristo. Um padrão da vida eterna. Um padrão da nossa pátria que está nos céus. E nós esperamos, então, o dia que o Senhor vai voltar, Ele vai transformar esse corpo corrupto em um corpo glorificado. Diz assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, a glória de Cristo, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E para terminar, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados meus, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Adotem um padrão, o padrão de Cristo. Optem pela forma de Cristo e não a forma deste mundo. Permita que o Senhor transforme a sua mente. Veja, o transformar é algo constante, é algo perene, é algo que continua, perseverante. Como pastor, eu vou deixar que o Senhor transforme a minha mente? Buscando a sua presença, estando na igreja, louvando ao Senhor, lendo a Bíblia, tendo tempo de oração, de buscar o Senhor na intimidade. E isso é constante, é todo tempo. É todo tempo. O Senhor vai então transformando a sua mente. E aquilo que estava enraizado pelo padrão mundano começa a ser transformados conforme o padrão de Jesus. Qual é a forma que você quer para a sua vida? Qual é o padrão que você quer seguir? Você quer seguir o padrão mundano? Saiba que o padrão mundano, ele é o destino dessas pessoas, é a perdição. É o destino é a perdição. Agora, se você adotar o padrão de Cristo, saiba que o seu destino é a pátria celestial. Mas como, pastor, eu posso então optar? Meu coração ainda é pecaminoso, eu ainda desejo as coisas da carne. Eu sei o que você está falando, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está pensando agora. Sabe por quê? Porque eu também já pensei assim. Diz assim, Senhor, eu entendo que eu preciso abandonar meus pecados, minhas concupiscências, meus desejos, mas eles são muito grandes, eu não tenho força, Senhor. E eu dizia assim, Senhor, eu quero, mas eu não consigo. Eu não tenho forças. Ó Pai, me ajude. Quando a minha oração de conversão foi essa. Senhor Jesus, transforme minha vida, me dê forças. Eu não consigo, Senhor, sozinho. E é verdade, eu não conseguia, nem consigo sozinho. Você não consegue sozinho. Você precisa do próprio Jesus, da cruz do Calvário, do Senhor te carregando todo o tempo. Humilhai-vos perante a mão de Deus e Ele vos exaltará. Hoje é tempo de você entender, de você optar. Qual é a forma que você quer para a sua vida? A forma do mundo ou a forma de Jesus? Não tem meio termo. Vamos orar? Baixe sua cabeça nesse instante. Baixe sua cabeça e converse com Jesus. Faça uma autoanálise. Confesse a Ele. Diga para Ele qual é a forma que você tem adotado na sua vida. Confesse seus pecados a Ele nesse momento. Tenha um tempo de oração nesse instante. Senhor Jesus, Senhor, quando nós olhamos para nós mesmos, quando eu olho para mim, Senhor, quando eu olho para a minha carne pecaminosa, os desejos que ainda habitam em mim, Senhor,
Ó Pai, eu me envergonho, Senhor Deus, e eu desejo mais profundo do meu coração, Senhor Deus, abandonar, ó Pai. Ó Senhor Deus, mas muitas vezes, Senhor Deus, falta força, Pai, falta força espiritual, Senhor. Queremos andar no teu padrão, Senhor Deus, mas a carne nos puxa, queremos matá-la, Senhor, queremos exorcizá-la de nossas vidas, Senhor. Queremos nos conformar com a tua vontade, ó Deus. Queremos praticar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer para nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de cada jovem, adolescente, cada pessoa que está aqui, que hoje entendeu que precisa andar nos teus caminhos, que precisa seguir os teus passos, que precisa abandonar o padrão mundano e viver uma vida que agrade ao Senhor, Deus. Ó Pai, eu desejo, Senhor Deus, agradar ao Senhor. Eu quero, Senhor Deus, andar no teu padrão, viver de acordo com a tua vontade, cada dia mais, Senhor. Me ajude, ó Pai. Ajude cada irmão aqui presente. Cada um aqui possa optar, Senhor Deus, por entregar a vida a Ti, Jesus. Consagrando a Ti tudo que tem, tudo que é. Rasgando o coração, abandonando os pecados. Senhor, nos ajude, ajude essa pessoa que nesse instante está entregando a vida a Ti, Jesus. Confessando a Ti os pecados. E pedindo por misericórdia que o Senhor ajude. Alcance, ó Pai, transforma esta vida. Dê um novo formato, um novo padrão. Nos dê um padrão que te agrada, ó Pai. Padrão bíblico de santidade e vida aos teus pés. Em amor ao próximo e a ti. Em nome de Jesus nós te oramos, ó Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe e que esse congresso possa continuar por muitos anos ainda, alcançando muitas vidas. Deus abençoe vocês.